Olá pessoal, iniciando então a resolução de mais um exercício sobre lei dos senos, da nossa lista de exercícios propostos para vocês na semana passada. Exercício número 14 diz o seguinte: em cada triângulo a seguir, calcule o valor da medida x. Fiz um desenho do triângulo então, estabeleci um ângulo A, ângulo B, ângulo C. Os valores que o problema forneceu: um arco de 75 graus, um arco de 45 graus para o ângulo B, um ângulo A, que eu não sei a medida do arco, lado x, lado 5 raiz quadrada de 2. Que diz a lei dos senos? Diz que eu posso estabelecer uma proporção entre os lados e os ângulos opostos a esses lados. Então, o lado A está para o seno do ângulo A, assim como o lado B está para o seno do ângulo B, assim como o lado C está para o seno do ângulo C. Sempre nessa relação oposta. Notem que antes de iniciar o exercício, eu fiz uma flechinha que indica qual é o lado oposto ao meu ângulo. Ó. O que faltaria para mim? Eu não sei quanto vale o ângulo A. Ó. A minha relação ficaria assim, ó. Lado para ângulo. X está para o seno do ângulo A, assim como esse lado. 5 raiz quadrada de 2 está para o seno do ângulo B. Seno de B, 45. Posso substituir aqui, ó. X está para o seno do ângulo A, assim como 5 raiz quadrada de 2 está para o seno de 45 graus. O que está acontecendo com a minha equação? Ó? Eu não sei a variável x e não sei o seno do ângulo A. O que eu vou fazer? Usar o nosso conhecimento de que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que fechar 180 graus. Ângulo A mais ângulo B mais ângulo C, um total de 180 graus. Ângulo A, não sei. Ângulo B, 45 graus. Ângulo C, 75 graus, igual a 180 graus. O que eu posso fazer, então? Vou somar, né? 75 mais 5, 80, mais 4, 120. Ângulo A mais 120 graus é igual a 180 graus. A mais 120, 120 passa com a operação inversa, subtração. Ângulo A vai ser 180 graus menos 120 graus. Então, essa notação de soma dos ângulos internos, sempre que eu precisar para descobrir uma variável que esteja faltando numa relação, eu posso aplicar. 180 menos 120, o ângulo A vai ter uma abertura angular de 60 graus. Vou substituir na minha equaçãozinha, então, ó. Seno de A, seno de 60 graus. X está para o seno de 60 graus, assim como 5 raiz quadrada de 2 está para o seno de 45 graus. Lembram? Nós temos uma tabelinha de valores notáveis para seno, cosseno e tangente. No nosso caso, em especial, o que a gente vai utilizar? Os notáveis que vão aparecer, né? Seno de 30, 45 e 60. Seno de 30, 1 sobre 2, 1 meio. Seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz quadrada de 3 sobre 3. Valores notáveis que nós temos em tabela. Ó. Vou substituir então aqui. Ó. X está para o seno de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2, assim como 5 raiz quadrada de 2 está para o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Lembro que sempre que essas divisões aparecerem e os denominadores forem iguais, eu posso simplificar. O que vai sobrar para mim na minha equação? Ó. X é igual a 5 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2, x sobre raiz quadrada de 3. X raiz de 3 é igual a 5 raiz de 2 sobre raiz de 2. Continuar do ladinho. O que eu vou ter? Ó? A minha raiz quadrada aqui. As minhas duas raízes, vamos simplificar antes, né? As minhas duas raízes quadradas, ó, isso é uma operação de multiplicação. Raiz quadrada de 2
em numerador, raiz quadrada de 2 em denominador, eu posso simplificar. Sobrou para a minha equação. X sobre raiz quadrada de 3 é igual a 5. Raiz quadrada de 3 está fazendo a operação de divisão. Passa com a operação inversa, multiplicação. X igual a 5 raiz quadrada de 3. Um caso em que, apesar de inicialmente parecer complexo, ficou bem simples a resposta. Ó. 5 raiz quadrada de 3. Um lado 5 raiz quadrada de 2, o lado x vale 5 raiz quadrada de 3. O que eu fiz? Apliquei a definição, soma dos ângulos, substituí na minha fórmula, simplifiquei os denominadores, simplifiquei as duas raízes, porque aparecem numerador e denominador, e passei a raiz quadrada com a operação inversa. Ok?